Boa noite a todos e todas que estão aqui conosco, nos acompanhando nesse encontro maravilhoso. É uma grande alegria estarmos aqui reunidas, ou melhor, reunidos, para falar sobre um tema de tão relevância, necessário e importante, sobre os aspectos psicológicos do diagnóstico do câncer de mama. Quando a gente fala muito sobre câncer de mama, a gente pensa muito no tratamento, na quimioterapia, em todo o processo que leva a pensar muito na dor. Mas como cuidar do psicológico, das emoções, esse processo de acolhimento que é tão importante? E hoje eu tenho uma honra de conversar com essas profissionais de excelência, que vai falar um pouquinho sobre todo esse processo, contar aqui as suas experiências, os estudos, falar um pouquinho da sua história de superação e trazer muitas dicas e insights para todos vocês que estão aí nos acompanhando. O câncer de mama é um tipo de câncer muito comum entre mulheres. E segundo estudos e pesquisas, a cada uma mulher, ou melhor, em cada 8 mulheres, ao longo aí da sua vida, poderá desenvolver o câncer. Isso é muito importante, ter atenção, buscar um auxílio médico, estar sempre fazendo o autoexame, para que a gente possa estar combatendo e prevenindo o quanto antes. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostra que se estima aí para esse ano ainda, caso de 73 mil novos casos de câncer em mulheres. Esses números mostram a importância da gente também pensar no acolhimento, na saúde emocional, além do tratamento médico. E como eu falei, para essa conversa eu tenho aqui essas especialistas e o interessante é que além de psicólogas, todas elas trabalham com abordagem em TCC. E aí eu quero começar aqui essas apresentações. Estão comigo a Jácia Mello, que é psicóloga e especialista em neuropsicologia. Como eu falei, também trabalha com abordagem em TCC. A Laís Almeida, que é psicóloga, também especialista em neuropsicologia. E Eliane Cedro, que também é especialista em neuropsicologia e psicanalista. Exato. Um time de peso, não é verdade? E, sobretudo, a Eliane, ela tem experiência com perdas e também lutos. Isso é muito importante. Como lidar com as perdas que não necessariamente estão ligadas 100% ao luto. Então, eu quero começar essa conversa que é tão importante e, ao mesmo tempo, entendendo que a gente passa por processos desafiadores quando se recebe um diagnóstico como um câncer. Eu quero começar com a Jácia, que tem uma história muito bacana, muito bonita, para compartilhar conosco sobre superação. Como foi que ela ressignificou todo esse processo? E, sobretudo, mostrando um pouquinho aí para essas mulheres de fibra, de garra, como é que elas podem também superar e passar por esse processo. Seja muito bem-vinda, Jácia. Obrigada, Ana. Falar sobre câncer, a palavra câncer, é algo que a gente fica meio... é assustador, né? Então, quando você faz um diagnóstico, às vezes vem um diagnóstico, às vezes você faz exames de rotina, não tem nada assim que você, né? A gente nunca espera que vai encontrar, né, um diagnóstico desse. E no exame de rotina, quando você pega que vem aquilo ali e a médica fala, olha, é câncer. A palavra, ela é um baque, sabe? Ela traz pra gente, parece que a sua vida, ela vem na sua cabeça em segundos, né? Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, não, mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Então, agora é a hora de eu tentar resolver. E foi interessante que a minha ansiedade era de resolver, sabe? Porque, para mim, não existia a possibilidade de dar errado, né? Então, eu tenho que resolver. E aí, a médica falava assim, não, porque tem que fazer tal exame. Pode ser hoje, pode ser agora, pode fazer amanhã. E ela falou assim, não, a gente pode marcar. Não, eu fico aqui, eu marco, eu espero. Então, assim, não neguei. Infelizmente, algumas mulheres negam, né? Pelo medo mesmo, gente. E faz medo, né? Com certeza. Porque a gente ouve tanta coisa negativa do câncer. Sim. E a primeira coisa que a gente vai pensar é, pronto, vou perder o seio, ou vou tomar quimioterapia, não vou suportar, vou passar todas as dores. E é exatamente isso que vinha na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, vinha assim, vai passar e eu vou conseguir. E a médica falou assim, nossa, foi tão rápido, assim, tudo, do diagnóstico até a cirurgia, que eu tirei o quadrante,
Porque eu falo com ela, não, eu tenho que fazer, pode ser semana que vem, ela depende do hospital, não sei o quê. Aí eu lembro que ela mandou uma mensagem para mim assim, olha, você está tão ansiosa para fazer logo essa cirurgia que vou fazer, meu último horário é 5 horas da tarde. Você vai ficar sem comer até lá. Eu fico, não tem problema. Não tem problema, eu vou ficar sem Pra comer. ficar boa, eu fico. Eu fico sem Quero comer. resolver, né? Exatamente. É, O importante era resolver. Nem água, e não tem problema, a gente vai fazer. E de fato foi tardão, assim, a cirurgia, foi a última cirurgia dela. Eu saí de lá 11 horas da noite. Então, assim, é você comprar a briga mesmo, sabe? É você pegar com todas as suas forças e Focar mesmo, né? focar. Então, dá medo, é desesperador em alguns momentos, porque, assim, uma das coisas que eu falo na minha terapia, né, que o psicólogo faz terapia, Isso, né? por favor. Por favor. Eu falo assim, gente, eu nunca recalculei tanta rota, porque para cada exame tinha um resultado, para cada resultado tinha uma forma de tratar, para cada forma de tratar, então... E a expectativa, E a né? Aquele anseio de receber cada resultado deve mexer bastante com o emocional. Mexe. E a terapia para mim foi fundamental. E o que você acredita, assim, que seja essencial para fortalecer e até mesmo trabalhar a superação durante o processo do tratamento? Além do autoconhecimento, o respeito dos seus limites, né? Porque nós temos os limites também. Então, nem todo dia é dia feliz. Na maioria das vezes, na quimioterapia, quase nunca são dias felizes, né? Mas saber que nós somos individuais, então cada uma vai ter uma reação diferente e não desistir, porque às vezes o outro vai lhe falar coisas que você não vai passar, né? Então eu ouvia muito Pela assim, experiência do outro, né? do outro, eu ouvia muito assim, eu lembro que uma pessoa que passou por essa situação também falou para mim assim, ó, converse pouco nos consultórios, porque cada um vai te contar uma história triste. Sim. E você pode não passar por nem metade do que eles estão falando, né? Dica bem legal. Isso para mim foi uma dica perfeita, porque eu falei assim, é sobre o outro. Isso. E comigo vai ser diferente. Cada um tem a sua experiência, né? Cada um tem a sua experiência. E é importante respeitar A experiência. a minha experiência, a minha dor, a minha limitação, né? Porque, eu fiquei muito mal, fiquei muito enjoada. Tem gente que não sente nada. Né? E para cada pessoa um protocolo diferente. E a família? Sim. A família, os amigos, o suporte, né? É muito importante você ter esse suporte. Porque a família, os amigos, eles são bem importantes nesse momento. Porque você se reconstrói, né? Muda muita coisa, né? É cabelo, eu perdi as unhas também. Então, assim, coisas que você não ia imaginar que acontece. Pode acontecer com você, como não pode acontecer com você. Mas vai acontecendo, recalculando rota, né? Toda hora. Com certeza. Então, o apoio, o suporte é muito bacana, assim. É algo muito positivo para que possa ajudar, contribuir para a paciente superar de forma mais rápida, positivamente. Saber que não está só. Exato. Sim, né? exatamente. Porque Não mexe está muito só, com a autoestima, além de todo o processo. É uma trajetória solitária. Isso é fato, né? Porque é seu, é você. Mas não precisa estar na solidão. Ser sozinho, né? Ser sozinho, não Perfeito. precisa. Perfeito. Né? Você foi muito profundo quando você trouxe essa reflexão. É um processo ali que você sabe que é você, mas que você não precisa passar sozinho. Exato. A importância, e aí fica também esse momento de reflexão para quem está nos acompanhando, de toda a família, amigos, estarem abraçando essa mulher que enfrenta um diagnóstico de câncer, ou qualquer outro familiar com outro tipo de câncer. A importância da família, dos amigos estarem contribuindo, estar ali junto, entendendo cada fase, e inclusive até resultados que chegam, que uns são mais favoráveis do que o outro, como é cada reação que esse paciente vai ter no processo de tratamento. E você trouxe algo muito interessante, Jássia, que eu quero até fazer aqui uma pergunta para a Eliane sobre ouvir o outro. A gente vai ouvir experiências, umas positivas, outras negativas, cada um tem o seu processo, tem o seu limite, cada um reage de uma forma, e é importante se respeitar. Mas no momento que a gente passa a dar ouvidos
a todas essas vozes, como lidar com esse processo? E aí, pensando, o diagnóstico de câncer, ele costuma trazer diferentes tipos de perdas. E pensando nos lutos psicológicos, quais são os mais comuns durante esse processo? Certo. A primeira coisa que a gente precisa colocar bem claro é que o luto não é apenas por perda de pessoas que você ama, que você gosta. O luto também pode se dar por grandes perdas significativas, tá? Por momentos difíceis que você está passando. Então, o luto a gente tem que começar a pensar com uma coisa não específica, só pela perda como morte, né? Mas, assim, uma coisa muito importante que a gente gosta de colocar, que esse sofrimento de luto é muito comum para a pessoa que recebe um diagnóstico de câncer de mama. Ela fica com muita dificuldade, muito ansiosa, com muita dificuldade, incertezas do que vai acontecer da vida dela. Porque você muda tudo. Existe um luto que eu gostaria muito de comentar, que assim, você perde sua saúde. Isso é um luto fundamental. Você, muitas vezes, por causa do seu tratamento, que é fundamental fazer seu tratamento, você precisa paralisar vários setores de sua vida. É verdade. E isso faz com que a pessoa tenha dúvida de como será seu futuro. A gente sabe que, hoje em dia, o câncer de mama, quando é detectado cedo e até em certas situações mais avançadas, tem uma grande chance da pessoa ficar bem. Mas não é tão fácil esse momento de travessia de você receber a notícia, fazer o tratamento e ressignificar suas perdas. Ou seja, muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado para a gente não considerar a pessoa somente um diagnóstico. A gente precisa pensar que ela tem a parte física, o tratamento da doença propriamente dita, e tem uma série de perdas, tá? Que vão caminhar com ela até a resolução do problema. Então, eu acho muito importante a pessoa procurar justamente os apoios psicológicos. A gente sabe que tem equipes multidisciplinares que vão ajudar a pessoa a ter uma caminhada tranquila, mas eu acho que o psicológico é importantíssimo. E como a vivência desses lutos podem impactar na autoestima, na identidade da mulher? Porque eu acredito que é um dos aspectos mais afetados. Sim. A autoestima, a Com identidade, porque muitas vezes cai ali o cabelo, porque a gente entende que os cabelos eles têm uma importância muito grande para a mulher. Para a mulher, Ainda digo exatamente. mais, eu fiquei... Para mim, o baque foi maior. As quando unhas... quando eu soube que eu ia fazer a químio por causa do cabelo, do que quando eu soube o diagnóstico do câncer. Incrível isso. Como mexe. Como Como abala, mexe, né? porque você fala a assim, mulher, né? A meu Deus, assim, feminilidade. eu ainda falei assim com minha oncologista, eu falei assim, é que nem uma gravidez, porque assim, até então, eu tô com 1 mês de gravidez, ninguém tá sabendo que eu tô grávida. De que o meu cabelo começar a cair, pronto, eu já tô com barrigão e todo mundo vai saber como é que vão me olhar, como é que vai fazer, como é que, sabe? Você muda muito o rosto, o corpo, né? E aí você fica... não tem como esconder mais. E né? vem a preocupação com o outro, né? Sim. Como o outro vai me ver, se o outro vai me aceitar, Exato. como eu vou me Se eu ainda vou ser enxergar. desejada, Exato. é um detalhe importante, né? E você tem que administrar não só o seu sentimento, porque assim, pessoas que souberam, não, você é forte, vai ter certo e tal, pessoas que souberam choraram, Sim. e aí eu tive que administrar, não, sabe, essa gangorra de sentimentos. Como aquilo vai muita- impactar no outro também Exato. próximo, né? E às vezes as pessoas querem chorar, mas seguram. É. E quando encontram ali o amigo ou o companheiro passando por um processo como um câncer, não aguentam, não suportam. E Não tem um momento, começa a chorar. E muitas vezes atrela esse choro a uma fraqueza. É verdade. Verdade. Um outro detalhe também que a gente sempre coloca, além do questionamento se eu vou ser amada, se eu vou ser desejada, como vai ser o meu valor pessoal a partir de agora? Sim. Que estigma eu estou carregando? Isso. Mas é uma coisa que tem que ter certeza que é passageira. Depois você consegue encontrar novos caminhos, que nada vai ser como antes. Quem passou por um processo desse, jamais Uhum. Que será bom que como não antes, será, né? né? Você sai diferente. Mas você com vai sair certeza. diferente, mais fortalecida,
entendeu? E com novas opções pela vida. Se conhecer. Além de você conseguir, muitas vezes, manter uma série de coisas que você já teve, você ainda pode ressignificar e achar outros caminhos, como estamos aqui agora falando sobre né, o câncer de mama, né? E a outra, aí eu acho importante também a gente colocar, foi uma coisa que você estava conversando comigo, me tocou profundamente, quando você falou assim, a exposição do meu corpo. Meus seios, que antes era uma coisa tão pessoal, que só era mostrada às pessoas muito íntimas minhas, de repente, devido à necessidade de estar permanentemente fazendo tratamentos, fazendo diagnósticos, a cirurgia, muitos profissionais acabam vendo o seu seio, tocando o seu seio. E é uma coisa assim que deixa você, de certa forma, em vulnerabilidade, né? Ou seja, está invadindo a sua privacidade. Foi uma sacada assim que a gente vê, que a gente olha, que a gente estuda bastante, mas cada um tem o seu sentimento. A gente não né? pensa nisso, né? Porque não é o detalhe, é o fundamental, né? A gente só vê a parte maior da história. Uhum. Mas é que você falou, E eu todo canto que você ia, Tem que mostrar o E seu. aí que vale a pena, inclusive, a gente pensar na importância da psicoterapia para mulheres. Sim. Quando recebem o diagnóstico e durante todo o processo. todo o processo. Isso. Porque Fundamental. vocês trouxeram aqui Fundamental. alguns casos, situações que são delicadas, que mexem com a autoestima, com a identidade, com a privacidade da mulher. Mas como tratar isso? Como acolher? Sim, Ana. A gente ouviu aqui as meninas falando e a gente vê o quanto é importante a psicoterapia para você passar por todo esse processo primeiro de você receber um diagnóstico, né, como já você falou, a gente vai fazer um exame anual de prevenção, tudo bem, a gente nunca espera esse resultado. Então, quando ele vem, ele vai mudar e vai impactar toda a nossa vida. Já você trouxe elementos aqui que a gente nem consegue mensurar, porque a vivência é individual, como a gente falou. Então, a psicoterapia, ela é fundamental. É um espaço seguro, é um espaço de você dividir as suas angústias, os seus medos, sem julgamento, um espaço de acolhimento e da gente observar a sua força que você tem, as suas qualidades, a sua vontade mesmo para você ressignificar aquele momento e fazer desse processo menos impactante, menos doloroso, né? A gente não vai dentro de um consultório invalidar a dor, nem o medo, nem achar que é insignificante, que está tudo bem. Não, não é isso. Mas a gente vai trazer aquela paciente para um lugar de força para passar por esse processo. E é tão importante. E assim, como eu falei anteriormente, as três têm aí algo em comum, aliás, vários pontos em comum. Vários pontos. Mas no trabalho, né, com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, e Laísa, como é que você enxerga que essa abordagem ela pode auxiliar nesse enfrentamento do diagnóstico, do tratamento, da própria quimioterapia, de outros procedimentos que essa mulher precisa passar? A abordagem cognitiva comportamental, ela vai trabalhar de acordo com suas crenças. Então, a paciente entra no consultório de acordo com um diagnóstico, né, que vai transformar a vida dela, pelo menos naquele momento, com as crenças de que não vai conseguir, de que é incapaz, eu mereço esse tipo de sofrimento. Então, a gente vai trabalhar para esses pensamentos distorcidos, né? Esses pensamentos que estão ali prejudicando, e a gente vai fortalecer ela, vai trazer ela para transformar esses pensamentos em força e para o tratamento e para a vida, viu? Serve para a vida. Não é só nesses momentos, não. É para a vida. Isso é tão importante que eu lembro que teve um momento que eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. Mas foi uma raiva, assim, uma raiva mesmo, né? Então... Por que comigo, né? Sabe? Eu ia perguntar qual a raiva. Explica pra gente aí. Uma raiva, porque
eu não quero mais passar por isso, eu não Porque quero mais eu- tá doendo, porque tô... E aí, na terapia, quando eu cheguei lá, eu falei assim, não quero falar nada, tô com raiva. Aí ela, tá bom, vamos acolher essa raiva, né? Porque também a raiva faz parte. Com certeza. São muitos momentos. E aí, quando o Lázaro traz essas crenças, são importantes a gente acolher, porque deu raiva, deu medo, sabe? Deu esperança. Então, é uma gangorra, porque você está não só mudando tudo que a gente já falou aqui, mas está com efeito de medicamento, né? Isso. E mexe com hormônio, que mexe com hormônio. humor. Isso. Então, são muitas misto. coisas. É um misto. E aí, nada como espaço seguro, sem Isso. julgamento, que você vai ser acolhida ali, porque até para a rede de apoio é difícil entender essa mudança, Essa oscilação. né? Sim. De tô bem, tô mal, hoje não tô legal, hoje eu tô com raiva, hoje eu É. quero ficar calada. É. Não quero conversar. Não quero, mas mesmo assim eu fui pra terapia. Que Vai bom. ficar calada. A importância Essa de paciente ir é para boa. a terapia. Porque muitas acreditam que não há necessidade. Isso. Não, E não só a preciso. paciente, mas a A família família. também. Porque Exato. você envolve a Até família. Não pra- é só você que está passando por tratamento, diagnóstico. É todo mundo que ao seu redor que passa por isso. Sim, Eu é acho que a grande verdade. sacada da psicoterapia é ela reconhecer como legítimo aquele seu sofrimento. Isso. Absoluto. Não invalida. Não invalida. Ou seja, Exatamente. quem tem a dor é você, a pessoa que está sofrendo a comorbidade, né? Então, eu acho que cabe a gente acatar, Isso. tentar ponderar o que é realmente, o que é que realmente pode acontecer, que muitas vezes a pessoa só pensa no pior, e a gente mostrar que existem outros caminhos, principalmente a gente psicoeducar, informando Exato. que existe uma grande chance de tratamentos e que a pessoa pode sair muito bem. E uma nova forma de se relacionar com a própria doença. Sim. É como já você falou, passar pela raiva, pelo medo, pela ansiedade, e você transformar aquele momento de se relacionar com o seu diagnóstico, com a sua doença, com o seu tratamento. Então, a psicoterapia está nesse E respeitar também o seu próprio sentimento. Porque muita gente quer invalidar a raiva, a dor, Isso. tenho que estar forte o tempo inteiro. E respeitar. Vai ter dia que eu não vou estar bem, tem dia que eu estou. Que eu vou chorar. Que eu vou chorar, mas não quer dizer que eu esteja fraca, que eu não vou Isso. conseguir. Mas eu queria ouvir muito vocês também com relação, meninas, ao processo de cuidar do psicológico, o índice de melhoria, como isso de fato ajuda o processo do tratamento. Eu diria que, inclusive, a gente escuta muitas pessoas falarem, mas ela é boa da mente e trabalhou, ressignificou. Então, o que fez melhorar, muitas pessoas atrelam a questão psicológica, a mente, a forma que você lida com a doença. Isso. Pode mudar, inclusive, o resultado. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Mas eu quero, antes de vocês falarem, a gente não vai entregar tudo aqui não, né? Não. Sei que tem pessoas aqui nos acompanhando pelo Instagram da Jássia, da Eliane, e tem muita coisa boa ainda pra gente conversar e falar. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais da história dessas excelentes profissionais, o que elas trazem aqui de estudos, pesquisas, de dicas, inclusive das suas experiências com pacientes, da sua própria história, vocês precisam ficar conectados aí com esse conteúdo no Instagram, tanto da Eliane, da Jássia, como da Laísa. Em breve, o conteúdo completo no Instagram e no canal do YouTube. Fiquem atentos que em breve muitas novidades bacanas e encontros como este aqui para trazer vários assuntos e abordagens importantes para você e para toda a sociedade. Eu fiz a pergunta sobre o índice e os resultados, na verdade, dessa paciente se cuidar do emocional, do psicológico e ver o quanto isso impacta positivamente nos resultados. Uhum. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês quanto especialistas, não só da importância, mas se tiver algum dado, alguma coisa que vocês queiram relatar, que de fato tem uma Acho eficácia. que Lil tem dados aí, né, Lil? Ou não. Não tem. Não? Mas o que eu gostaria de colocar, Claro. até depois, a gente agora só está... Né? Não, a gente já tá gravando. Não tá. Tá. Uma das coisas que eu acho importante da gente falar, que quando a gente fala de lutos, perdas, a gente está falando muito também de vitória. Isso aqui
são vitórias que foram alcançadas Sim. com o tratamento, das dificuldades que foram superadas. Eu até gostaria de agradecer aqui a meu sobrinho, o Hugo, que é mastologista, que ele foi muito sensível quando a gente trocou ideia justamente do que falar aqui agora, né? E aí, como ele mesmo diz, as chances de vitória são muito grandes. A gente sabe que no percurso tem muito sofrimento, mas você pode amenizar. Uma coisa que é importantíssima que seja dito é que essa mulher que está passando por esse tratamento, que passou por esse diagnóstico, não está sozinha. Isso, eu ia falar agora de isolamento. Certo? Ela está na realidade, porque nenhuma mulher, ninguém merece Isso. atravessar esse momento tão delicado, tão difícil sozinha. Então, por isso que a gente justifica tanto a psicologia, a devida importância da psicologia no percurso do tratamento. Muito bom. Ressignificar, trazer essa mulher, sair do isolamento, buscar ajuda, rede de apoio familiar, amigos, ela não se isolar ao ponto de deixar de ter um convívio social. Todos esses aspectos são importantes para ela entender que ela está... E que ela não é só um diagnóstico. Exatamente. Ela é um ser humano completo, né? Exato. E que a vida está ali, pulsante, continuando, e é um processo de tratamento, mas não é o fim da sua vida, entende? Eu acho também que é entender que essas limitações que a gente tem, né? No momento, tipo, não pode tomar sol, né? A gente mora num lugar que tem muito sol, né? A gente não pode sair porque sempre de máscara, por conta da imunidade, né? Então, uma preocupação que a gente fica muito é com relação à imunidade, que se cair a imunidade, a gente não pode fazer a quimioterapia, e a gente não quer atrasar a quimio, a gente quer terminar logo, né? Então, assim, é entender que é passageiro, né? Muito bom. Que é um tratamento, a gente está num tratamento. Então, não transformar isso... Claro que eu sentia falta de sair, claro que eu sentia falta de repente, ir para alguns lugares com amigos e tal, mas eu entendia que não, agora é a hora de eu parar, né? Focar e segurar com todas as forças para um resultado ser bastante positivo, né? Porque o fator principal agora era se cuidar e se curar. Exato, porque assim, a cada 10 dias, menos de 15 dias, eu tinha que tirar sangue para ver como é que estava a minha imunidade. E era aquela coisa, tá boa, vai tá boa, vai tá boa. Porque eu queria fazer, né, para terminar logo, mesmo sabendo que o isolamento ele tem que acontecer, mas não é o isolamento de você ficar na solidão. Isso. Você bota uma máscara, você, né, tem aquele Aqueles apoio. cuidados necessários. Tenta conviver de uma forma mais tranquila, como era antes, né? Você conhece outras formas de se divertir, outras formas de viver. Né? E até porque a saúde mental é fundamental para a imunidade. Perfeito. Então, a gente tem que cuidar da saúde mental para ajudar na imunidade e você conseguir fazer o tratamento para ficar bem, né? Esse isolamento que muitas vezes é necessário por conta da imunidade, para que se tenha resultados positivos com relação ao tratamento, também é um tipo de luto? Sim. Você está perdendo sua saúde, né? E você fica cheio de dúvidas. Como vai ser o desfecho disso? Tá? A gente vê muitos exemplos positivos, mas a gente vê os negativos também, tá? Então, a gente começa a ter dúvida. Mas eu acho que a pessoa tem que ser fortalecida, porque principalmente o fator positividade vai ajudar muito. Você com a cabeça boa, você consegue enfrentar com uma certa tranquilidade o que está acontecendo. Tranquilidade, vamos botar entre aspas, né? Apesar de estar sofrendo, você sabe que existem muitas alternativas de tratamento. A tecnologia, a medicina avançou muito nos tratamentos. Então, a quantidade de pessoas que estão morrendo por esse tipo de doença, por essa comorbidade, tem diminuído cada vez mais. E quando você traz, Ana, eu pude acompanhar uma pessoa mais próxima, que não foi o câncer de mama, foi um rapaz, teve um tipo de câncer, e a questão de, eu quero brincar com minha filha, eu quero... Né? Então, tem uma perda, é momentânea, porque o corpo, ele dói muito, né? A quimioterapia traz muitas dores no corpo. E você não consegue, às vezes, dar muitos passos pela casa, porque você não consegue, porque o corpo está dolorido. E isso, como né, que você, Liu, falou, é uma forma de se sentir, né, mal por não estar ali brincando. Então,
Quando eu falo que a família toda está envolvida, é tudo mesmo. Tá? Geralmente, as mulheres têm filhos, né? Tem mais filhos em casa, ou tem mais gente em casa, e todo mundo se envolve, não tem jeito. E quais, por favor, Laisa? E a gente tem que se preocupar em relação à saúde mental, porque não é só em relação ao diagnóstico de câncer de mama, porque você pode desenvolver ansiedade, depressão, Perfeito. tudo isso e relacionado a esse diagnóstico, se você não tiver um preparo psicológico de qualidade, respeitoso e generoso com essa paciente, você pode desenvolver outros tipos de problema. Sim, isso é muito importante. Quando a gente fala sobre a terapia para esses pacientes, né, o TCC, entendemos os reflexos que traz positivamente para essa paciente e, consecutivamente, para sua família. Isso. Mas a importância também dos familiares buscarem por um acompanhamento psicológico, uma terapia, também é fundamental? Fundamental. Fundamental porque, como já você falou aqui, toda a família Está envolvida. está envolvida naquele Existe processo. algum tipo de sofrimento em todas as Exato. pessoas da família. Você faz o isolamento, mas quem está próximo de você também tem que fazer o isolamento de certa forma, porque né, não pode trazer nenhum tipo de problemas, né, vírus, sei lá, da rua, porque você está em isolamento, né? Exato, e pode viver um luto também de ficar vendo o seu familiar, a sua esposa, a sua filha, sofrimento, né? né? O sofrimento. Aquilo também abala a quem ama a gente, quem está ali preocupado, né? Então, é importante a família também procurar atendimento e acompanhamento. E dá muito apoio, né? Porque, na realidade, assim, que a gente pensa que é muito difícil, talvez, no diagnóstico, é quando você tem seus sonhos que vão ter que ser todos interrompidos. Mesmo que seja temporariamente, você sai da sua rotina, Sim. né? E você tem que agora ressignificar aquilo da melhor forma possível para poder atravessar tranquilo. Exatamente, essa jornada aqui, com certeza, tendo todo o acompanhamento, fazendo tratamento corretamente, a gente tem aí possibilidades da cura. E quando a gente fala do câncer, muitas vezes a gente atrela logo a perdas, a luto, a morte, mas com tantas tecnologias, com acompanhamento agora de profissionais que trabalham aí com abordagem TCC, outros profissionais também, o nutricionista, a gente tem diversos especialistas que são envolvidos nesse processo. Multidisciplinar. Exatamente. E além de fazer esse paciente trabalhar o processo corretamente, fazer a sua parte, a gente entende que existe uma evolução. E hoje a gente fala muito sobre o cuidado emocional. Isso. A importância da gente não só olhar para o tratamento ali de quimioterapia, as medicações, tá ali seguindo todas as orientações médicas com isolamento, se a gente não cuida do emocional. Da Então, saúde mental, né? Da saúde, exatamente, da saúde mental. E, sobretudo, entendendo que esse reflexo ele precisa ser algo que a gente deve estar sempre lembrando. Recebi o diagnóstico, como é que eu vou ressignificar? Isso. Como é que eu vou pensar primeiro nos casos positivos, quantas mulheres hoje se recuperam, conseguem ter aí, durante o percurso do tratamento, um resultado favorável. Como é que eu vou enfrentar esse processo, mesmo ele me apresentando algumas dificuldades? Porque vão ter as dificuldades, né? Muitas mudanças. Então, assim, como eu vou encarar isso? Como é que eu vou passar por esse processo? Essa ajuda que é fundamental. Qual mensagem que vocês deixam aqui para mulheres que acabaram de receber um diagnóstico como esse? Outras que estão passando pelo processo de tratamento? E para aquelas que querem se prevenir? Eu falaria respire. Perfeito. Fundamental. Respire. Você recebeu o diagnóstico, respire, né? Porque vem muita coisa na cabeça, vem um turbilhão de coisas na cabeça. Mas, assim, respire, coloque a mente no lugar e siga tudo certo. Não tenha, não tenha medo, é difícil, né? Porque o medo ele vem, mas vá com medo mesmo, né? Confie nos profissionais que estão com você. Confie nas pessoas que estão ali para lhe ajudar, porque vai ser um momento turbulento, mas vai passar, né? Eu agora, dia 30,
eu faço 1 ano sem quimioterapia. Uau! Maravilha. Um ano sem Ô, minha amiga. E Muito muitas bom. coisas aconteceram, né, nesse 1 ano, né? Fiz quimio, fiz rádio. Então, assim, quando pegava, eu tenho que respirar. Então, vamos respirar sempre. Parece coisa boba, mas, assim, é o que funciona, né? E procure ajuda. Você não está só. Não passe por isso só, porque não há necessidade de passar sozinho. Ninguém merece, né? Passar com isso sozinho. Tem que dividir um pouquinho, né? Não tem culpa, não existe culpa, porque você fica, será porque eu não me cuidei? Será? Viva o momento do seu tratamento, respeitando seu corpo e seus limites. Já tem estudos que comprovam, né, que não necessariamente está ligado à alimentação e realmente Estilo que de você tem vida. estilo de vida. Muitas pessoas saudáveis acabam sendo acometidas, né? Então, Eu queria falar de diagnóstico precoce. Queria chamar as mulheres para fazerem os seus exames, né, de mamografia anual. Então, procurem o exame, o seu médico, solicitem para fazer, porque é o melhor caminho ao diagnóstico precoce, né? Caso seja cometido, então o diagnóstico precoce já é assim um avanço no tratamento, Sim. né? Então eu quero fazer esse chamamento aí das mulheres no Outubro Rosa para fazerem seus exames anuais. muito bom, Aisa. Certo. É importante essa prevenção, esse autocuidado. Isso. Graças a ele, né, pegando um gancho, eu descobri muito no início. Então, o tratamento ele fica mais leve, se é que tem uma leveza, mas mais seguro, né? Mais seguro, mais mais confiante, chance, mais pé no né? chão. Então, é fundamental, a Plaza falou. Mais chances, né, de bons resultados. E eu gostaria de fazer como colocação final, é uma coisa importante, certo? Eu gostaria de dizer para vocês que o luto é uma readaptação constante. Não quer dizer que esse sofrimento que você está tendo aqui agora, você vai ter no futuro. Então, é importantíssimo você procurar auxílio psicológico para ajudar você a encontrar a sua nova imagem, que existem as suas mudanças, e você aprender a viver com o que aconteceu. E criar novos caminhos, ressignificar a sua vida e saber que você ainda tem muito que viver pela frente. Maravilha! Que profissionais incríveis, que momento rico, cheio de emoções. Vai além da dimensão física, mas entendendo aí que envolve sentimentos, desafios emocionais, que envolve família, que envolve o processo de transformação profunda e, sobretudo, cuidando aí da saúde mental, se amando, se respeitando, Se aceitando, né? se aceitando, muito importante. Então, eu quero agradecer a todas vocês por esse momento, por estar aqui fazendo parte, inclusive, desse projeto que é tão importante, de muita relevância. Quantas mulheres não têm esse acolhimento? E a gente tem hoje muitas informações, mas a gente também sabe que tem muitas mulheres desinformadas que precisam ser acolhidas e ter o olhar de especialistas, mulheres, faz também toda a diferença. De ter aqui uma preciosa que ressignificou, que venceu e dizer, olha, eu consegui, você também pode. Se você tiver uma rede de apoio, ajuda, se respeitar, se amar, se aceitar, vamos juntos fazer essa corrente do bem, fazer esse movimento para poder trazer também a esse diagnóstico precoce, trabalhar o autocuidado e fazer a promoção da saúde. Maravilha, é isso aí. É muito bom. Então, assim, essa conversa ela mostra que o diagnóstico, ele não pode, como a Helena falou aqui muito, né? Eu não posso aqui Reduzir a a pessoa a um diagnóstico. Ela é muito mais do que um E diagnóstico. quantos aprendizados a gente pode ter a partir de um processo? Muitas vezes de dor, de perdas, mas se olhando, trabalhando a autoimagem, buscando pelo tratamento e, sobretudo, se amando e crendo, acreditando que você pode. Então, vocês gostaram desse encontro, desse momento aqui tão rico, de alta relevância, de um tema tão delicado? Como eu falei logo no início,
falar de câncer de mama não é só falar de tratamento químico, mas também como cuidar dos aspectos psicológicos, como cuidar desse paciente, como ter essa rede de apoio e entendendo que a família ela é importante estar nesse processo, estar ativa, presente, acolhendo. Então, você quer saber sobre esse assunto, abordar mais sobre ele, se aprofundar sobre ele, na verdade, saber sobre outros tipos de temas de relevância para a sociedade, para a família, vocês precisam se conectar com essas 3 profissionais que trarão diversos temas aqui, abordagens para que você possa se cuidar da família, para que a gente possa estar abordando temas de alta relevância e, sobretudo, trazendo conhecimento para a sociedade. É um assunto de relevância pública, Sim. então tem muita novidade por aí. Fiquem sempre conosco, porque além de câncer de mama, vamos falar sobre outros temas tão importantes quanto e esperamos por vocês aqui conosco. Até o próximo encontro. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a Até a próxima. todos. Obrigada.